definido o tipo de contrato, você precisa buscar elementos para saber se quem está contratando pode efetivamente contratar. Por isso que a gente busca os documentos pessoais, cópia de contrato social e estatuto, para ver quem tem capacidade para assinar para aquela pessoa jurídica. Em sendo pessoa jurídica, você tem que analisar o contrato social e verificar quem tem poderes para fazer alienação de imóvel. Por quê? Porque é muito comum que existam restrições no contrato social para alienação de imóvel. É muito comum. Então, o contrato diz lá que o fulano é o sócio administrador, só que para alienação do imóvel é necessário uma autorização específica dos outros sócios. Ou, para alienação do imóvel, é necessário que 2 sócios participem do ato. Então, é fundamental essa análise. Certidão de nascimento atualizada. Ah, mas para que isso? Por quê? Porque na certidão de nascimento que eu vou constatar a capacidade da pessoa. Você vai falar, como assim? É só fazer conta, ver como ele nasceu. Não. Se existe algum problema de interdição ou algum problema ligado à capacidade da pessoa, isso vai estar averbado na certidão de nascimento. Por isso que é um documento que se recomenda pedir. As certidões negativas da Fazenda Pública, de tributos imobiliários, certidões do INSS, FGTS, Justiça Estadual. Aqui nós temos que constatar a existência ou não de discussões judiciais envolvendo aquela pessoa. E por que isso? Já já nós vamos analisar as discussões envolvendo fraude contra credores, fraude à execução. São debates diretamente ligados à existência de processo ou à solvência ou insolvência de determinada pessoa. Daí o porquê de se exigir esse tipo de certidão. Ainda, certidão criminal. Também não é comum pedir, mas existe um sentido para pedir certidão criminal, porque às vezes, como resultado da condenação criminal, eu tenho efeitos patrimoniais. Então eu posso, que isso acontece, tem uma pessoa que teve uma condenação criminal, e o acórdão criminal ele é utilizado para quê? Para cobrar uma dívida, que foi o dano causado em razão do crime. Então a certidão criminal, ela vai exatamente permitir verificar se não existe esse risco. E pode aqui, e já já nós vamos avançar, pode dar fraude à execução, mesmo sendo problema criminal e não só civil. Certidão da Justiça do Trabalho, todos aqui sabem que em matéria de Justiça do Trabalho existe uma preocupação muito grande com o recebimento do crédito. E, às vezes, em nome do recebimento do crédito, se justifica, e isso é altamente questionável, mas se justifica a invasão de patrimônio de sócio e assim por diante. Então, é fundamental que se peça essas certidões, por isso que se em nome de pessoas jurídicas, tem que pedir em nome dos sócios. Por isso que, em se tratando de condomínio, é prudente também pedir em nome de todos os condôminos. Por quê? Eu estou comprando do fulano que não tem dívida, mas o condômino tem. E se for fazer a alienação do imóvel, faz a alienação do imóvel inteiro, não só da parte de quem deve, se o imóvel for indivisível. Certidão de protesto junto aos tabeliães, falência e recuperação judicial. Então, na falência e recuperação judicial, existe um período de suspeição, que se forem realizados atos naquele período, esses atos são ineficazes, não produzem efeitos. Então, fica colocado em xeque o quê? A validade ou a eficácia do negócio. Então, essas certidões são certidões essenciais, olhando na perspectiva de quem faz esse negócio jurídico. Agora, o que pode acontecer? Será que se eu pedir todas essas certidões, eu tomei todas essas cautelas, será que isso é suficiente? Então, a experiência mostra que não. A experiência mostra que eu também tenho que me preocupar com as informações que são prestadas. Quais informações que são prestadas para o vendedor e para o comprador? E nesse ponto, Gustavo, por favor.
Nesse ponto, eu gostaria de contar para vocês duas histórias. Primeira delas, fulano comprou do outro um imóvel que tinha um sobrado. E a função da aquisição, o porquê da aquisição, foi exatamente a locação desses imóveis. Então, esses imóveis foram comprados porque o comprador gostaria de locar esses imóveis. Pois bem, feito o contrato, tudo resolvido, o vendedor deixa de prestar uma informação fundamental. Ele tinha recebido uma ordem de uma autoridade para que fosse promovida a demolição de um andar desse imóvel. Pois bem, depois do feito o contrato, o comprador promove uma ação pedindo a anulação de todo o negócio jurídico e obteve essa anulação. Outra situação. O comprador vende o imóvel e esse imóvel tinha uma servidão de passagem. E o vendedor alega que o negócio tinha que ser invalidado porque ele não conhecia aquela servidão. Nesse segundo caso, o que aconteceu? Não houve a invalidação do negócio. Qual que é a diferença de uma situação e outra? Na primeira situação, o que se constatou? Que realmente havia uma informação essencial da qual o comprador já não tinha conhecimento e o vendedor já dispunha dessa informação, só que ele omitiu essa informação. Qual que é essa informação essencial? É que existia uma ordem de uma autoridade determinando a demolição de parte do imóvel. No segundo caso, o que ficou demonstrado? Que aquele que adquiriu o imóvel já conhecia aquela servidão há muito tempo. E já conhecia aquela servidão há muito tempo, por quê? Porque antes ele também tinha sido proprietário. Então, olha que situação, ele era proprietário, foi feita a venda, e depois ele aparece em outro cenário como comprador do mesmo imóvel. Então, ele já conhecia a existência da servidão que era antiga. Então, nessa segunda situação, foi mantido o negócio jurídico. Eu não estou tratando de situações recentes. Esses casos são relatados nesse livro aqui, livro esse que cuida de processos célebres da Roma Antiga. Então, são casos que foram julgados no ano 1 a.C. No primeiro deles, é até curiosa a situação, existia um conselho de sacerdotes que tinha que olhar o voo de pássaros e fazer a interpretação desse voo. E esse conselho, os conselheiros ficavam no Capitólio e olhavam para uma colina onde que era feito o voo. O imóvel se situava exatamente nessa colina e o primeiro andar impedia a visão adequada, por isso que foi determinada a demolição. Eu trago esses exemplos para mostrar para vocês o quê? Que a boa-fé, e aqui nós estamos falando então de boa-fé subjetiva, o sujeito conhecer o vício do imóvel. A boa-fé existe desde sempre, desde o direito romano. E continua até hoje sendo aplicado como causa que justifica o desfazimento do negócio. Então não adianta nada o vendedor tomar todos os cuidados, pedir todas as certidões, analisar o crédito, fazer o melhor instrumento contratual, receber o dinheiro, mas porque não prestou as informações de forma adequada, o negócio depois pode ser desfeito. Transpondo isso para uma situação atual. Imaginem que o negócio é um imóvel rural. E o imóvel rural tem lá, como todos devem ter, questões ou limitações ambientais. Nós sabemos que aqui, a área de reserva legal é de 20%. Só que aquele imóvel rural é um imóvel rural diferente. Houve um acordo com a promotoria e a reserva legal lá é de 60%. Essa informação não aparece na matrícula,
essa informação só existe num termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público. E o fulano, então, faz a venda e não presta essa informação. Daí, o Ministério Público vai exigir o cumprimento do TAC, do termo de ajustamento de conduta, e fala, olha, na realidade, a reserva legal não pode ser de 20%, tem que ser de 60%. Então, essa é uma causa que justificaria o desfazimento do negócio, uma informação decisiva que não foi prestada pelo vendedor. E agora, é claro, quem tem por função viabilizar o acesso a essa informação? O corretor. Se, obviamente, isso for omitido também do corretor, não tem o que ser feito. Mas compete ao corretor também constatar, além desses dados objetivos que decorrem dos documentos, essas informações que são essenciais à eficácia do negócio, sob pena depois de você ter uma discussão judicial. Deixando de lado esses dois casos, vamos perpassar aquela mesma relação de documentos, agora sob a ótica do comprador. Então, aqui, primeiro, verificação do estado civil, se tem união estável, se é casado, verificar os proprietários anteriores, a questão da certidão. Hoje, 15 anos são suficientes, mas a gente está acostumado em falar em certidão vintenária, porque era o prazo de uso capião no Código de Civil anterior, então a gente pede hoje certidão vintenária, mas 15 anos seriam suficientes. Nós temos também que levar em conta, dependendo da região onde está sendo feito o negócio, se existem ou não problemas fundiários. Então, aqui nós não podemos perder de vista, na nossa região, existe um debate muito sério e grave sobre devolutividade de terra. Então, você tem que analisar essa questão. E isso, às vezes, não é suficiente só com a análise da cadeia dominial. Bom, depois nós temos aqueles mesmos documentos que nós já falamos. Consulta SPC Serasa, certidões, fazenda pública e tal. Por que que isso é fundamental? Agora, olhando na perspectiva do comprador, o enfoque é outro. E por que que é outro? Porque nós temos que atestar se esse negócio não vai ser passível de questionamento por conta de fraude contra credores e fraude de execução. Então, agora, nós vamos ver rapidamente alguns aspectos dessas fraudes. Então, por favor, Gustavo. Então, aqui são aquelas mesmas certidões. Perdão, antes de falar das fraudes, os documentos do imóvel em si. Então, a matrícula do imóvel, o que deve, além da matrícula, certidões de ônus reais, IPTU, TBI, todos aqueles documentos inerentes à negociação e que vão dar segurança ao negócio. Por favor, Gustavo, pode seguir. Então, se o imóvel já foi compromissado com um terceiro, se existem vários donos, a questão da adjudicação, o condômino tem direito de preferência. A questão do casamento eu já mencionei, então, dependendo do regime de bens, se não for separação total, o cônjuge tem que participar, tem que dar a outorga. Se existe algum ônus na matrícula, se não existe. Quem que está fazendo a venda, se é ascendente e descendente, isso pode ser anulável. Então, todos esses aspectos têm que ser analisados. Ainda, se existe contrato de locação ou não. Por quê? O contrato de locação, se ele for averbado na matrícula, nós vamos ter a cláusula de vigência e a cláusula de preferência. Então, o que pode acontecer? Se houver a cláusula de vigência, o adquirente do imóvel vai ser obrigado a respeitar todo o período de locação. Se não houver a cláusula de vigência, ele vai poder notificar para sair em 90 dias. Claro, daí isso pode dar uma discussão sobre perdas e danos, mas somente há necessidade de aguardar o prazo do término de contrato se houver a cláusula de vigência. A outra possibilidade que se tiver averbado na matrícula é a preferência. Então, se tiver averbado na matrícula e o locatário não teve o direito de preferência, ele vai conseguir exercer esse direito depositando o valor do preço. Daí aquela preocupação, fez o negócio,
mas vamos passar a escritura por um valor que não é o valor, tal. Isso dá margem, além de problemas tributários, problemas criminais, a ficar exposto a um exercício de preferência por valor que não é o que foi pago no negócio. E você não vai poder, em juízo, você vai ter séria dificuldade em juízo para falar, não, mas o valor do negócio não era esse. Porque ao fazer isso, você está confessando o crime, você está confessando o ilícito tributário. Aqui eu aproveito até para fazer uma referência a um canal que vai estar sendo desenvolvido pelo pessoal do Grupo Lucas, o Fabrício, e pelo meu escritório, pelo meu sócio Gustavo, que é o Aluguel Sem Mistério. Então, todas essas questões ligadas à locação são tratadas nesse canal. Então, vale a pena dar uma conferida. Outro aspecto que a gente tem que verificar é se houve venda com lesão. Então, se aquela pessoa está fazendo aquele negócio, mas a pessoa se encontra em premente necessidade, ou uma pessoa inexperiente, não sabe o que está fazendo. Então, isso pode dar margem também à anulação do negócio jurídico. Ainda documentos que são importantes, convenção de condomínio, regulamento do condomínio. Então, nós temos aqui na ordem do dia essas discussões, Airbnb, questões envolvendo animais, se pode ter animais ou não. Então, tudo isso vai ser detectado ou pode ser melhor interpretado a partir dessa documentação. E esses aspectos é que vão permitir analisar se existe fraude contra credores e fraude de execução. Então, agora, rapidamente, eu passo exatamente a analisar essas questões de fraude. Fraude contra credores. O que é a fraude contra credores? Existe fraude contra credores quando alguém é insolvente e se alicia, se junta com o adquirente e faz a venda para prejudicar o credor. Então, um requisito fundamental da fraude contra credores é a ciência da fraude, é a reunião entre comprador e vendedor, o que a gente chama de concilium fraudes, e a insolvência. Então, estando presentes esses requisitos, eu consigo anular o ato jurídico. Isso é simples? Não é. Então, essa ação é uma ação chamada ação pauliana, que demora, que é uma ação que pode ser discutida no judiciário por vários anos, mas que, obviamente, você pode prevenir e evitar conhecendo a situação econômica financeira do vendedor. Então, se ele tiver insolvente, se ele tiver dívidas, e você tem ciência disso, e faz a aquisição, você pode ficar sujeito a uma alegação de fraude contra credores. Ah, mas eu fiz o negócio, fiz o compromisso de compra e venda, e só depois que tive ciência. O que eu faço? Existe uma medida extrema, está no Código Civil. Você que não pagou o preço ainda, você faz a consignação judicial desse preço, e daí se publica depois um edital, para que todos os eventuais credores possam ter conhecimento daquela venda. Se você toma esse cuidado, você comprador que começou a fazer o negócio e depois teve conhecimento da insolvência, se você toma esse cuidado, você afasta a possibilidade da fraude contra credores. Agora, a fraude de execução. A fraude de execução, ela tem outra conformação. Então, ela não leva à anulação do ato. Aquele ato ele é ineficaz, ele deixa de produzir efeitos. Quando que tem fraude de execução? Então, existem uma série de requisitos legais, que eu acredito aqui não seja o ambiente para a gente explorar e analisar cada um desses requisitos. Mas, em linhas gerais, o que a gente pode dizer? Que existe fraude de execução toda vez que você tem alienação ou oneração na pendência de um processo. Ou ainda, que já existam determinados registros evidenciando que existe uma pendência judicial sobre aquele processo. Então, voltando um pouco, Gustavo, eu posso aqui, rapidamente, mais um para frente. Aqui, um atrás. Então, eu faço alienação, oneração, existe um processo. Ou existe um registro, por quê? Porque está averbado que houve uma hipoteca judiciária, está averbado que houve um processo de execução. Ou, de fato, fulano alienou e é insolvente. Existe o processo, ele alienou e é insolvente.
Então, basicamente, esses são os requisitos da fraude contra credor. Da fraude de execução. Acontece, pode seguir, que para que seja decretada a fraude de execução, eu tenho a figura do adquirente, que é o terceiro de boa-fé ou não. Então, a grande discussão que se coloca é quando o terceiro está ou não está de boa-fé. Antigamente, o que se dizia? Se a pessoa não tomou todas as cautelas, não pediu todas aquelas certidões que nós vimos, presume-se que ele não está de boa-fé. É isso que se dizia antigamente. Só que a jurisprudência começou a prestigiar a segurança jurídica. E entendeu o seguinte, olha, se aqueles atos não estiverem na matrícula do imóvel, você não pode presumir que o terceiro está de má-fé. Ao contrário, compete àquele que é o credor comprovar que o adquirente tinha conhecimento. Então, o STJ, que é quem julga isso por último, sumulou, tem uma súmula do STJ, é a súmula 375, que diz exatamente isso. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé. Então, quem tem que provar a má-fé é o credor. Agora, é claro, pensando na ideia de porquê, de propósito, isso vai autorizar que o corretor fale, não, vamos dispensar as certidões? Evidentemente que não. Agora, numa situação que isso não tenha acontecido, não tenha certidões, tudo e apareça o problema, como que vai se decidir isso? Quando que vai ser decretada a má-fé, vai ser reconhecida a fraude ou não? Quando ficar comprovada a má-fé, e quem tem que demonstrar a existência da má-fé não é o adquirente, é o credor. Então, essa é uma decisão, súmula já do STJ, e o novo CPC, o CPC que entrou em vigor em 2016, confirmou esse entendimento. Por quê? Porque tem uma regra no novo CPC que somente presume que a fraude e má-fé do adquirente quando o bem não era sujeito a registro. Então, por exemplo, a aquisição de gado não é sujeito a registro. Então, você tem que tomar todas as cautelas e pedir as certidões. Agora, a aquisição de imóvel, o imóvel é sujeito a registro. Se ele é sujeito a registro, tinha que estar lá na certidão. A confirmar esse entendimento ainda, nós temos o quê? Uma lei, que é a 13.097, que estabeleceu o princípio da concentração dos atos na matrícula do imóvel. Então, por essa lei, para que você repute alguém que adquiriu o imóvel de má-fé, você tem que ter aquele ato na matrícula do imóvel. É claro que tudo isso ainda está sendo objeto de discussão no judiciário de interpretação. Mas hoje, no direito posto, nós temos claramente o prestígio o quê? Da segurança jurídica e do terceiro de boa-fé. Por isso que, sem prejuízo da recomendação que se dá de buscar todas essas certidões, se a restrição não tiver na matrícula do imóvel, a boa-fé do adquirente se presume. Bom, isso nós vimos as consequências da fraude contra credor e da fraude de execução. Eu já estourei meu tempo, então por isso me encaminho agora para o final, enfatizando a questão da boa-fé novamente nos contratos. E, para falar da boa-fé nos contratos, eu gostaria de trazer um caso que ficou famoso, que envolveu, também aqui já mencionado pela Paula, o Zeca Pagodinho. Então, vocês devem se lembrar aqui dessa situação. O Zeca Pagodinho, notariamente, fazia a propaganda, era o garoto propaganda da Brahma. E daí, na época, isso foi mais ou menos em 2007, 2008, a Skin Cariol fez uma campanha publicitária, cujo mote era o experimenta, experimenta, experimenta. E depois, logo em seguida, o Zeca Pagodinho passou a ser garoto propaganda da Skin Cariol. Bom, isso evidentemente teve uma grande repercussão no mercado. E o que as agências publicitárias ligadas à Brahma fizeram? Foram ao Zeca Pagodinho e disseram, olha, você tem um contrato, você tem uma multa contratual, mas você vai lá, você rescinde o contrato. Todo e qualquer problema que possa decorrer desse contrato, a gente vai assumir, não tem problema nenhum. Fique tranquilo. E você vai fazer agora uma campanha publicitária dizendo que você se arrependeu e voltou a tomar Brahma. E daí vinha a frase da propaganda, fui provar outro sabor, eu sei, mas não largo o meu amor, voltei. daí
a questão que se colocava, e eu falo isso para evidenciar a boa-fé, a importância da boa-fé, e isso está muito ligado, e vocês vão ver também, aos contratos imobiliários, a importância da boa-fé aqui fica clara, por quê? Porque qual que foi o raciocínio que provavelmente a assessoria jurídica da Brama desenvolveu? Olha, nós não somos parte, o contrato é Zeca Pagodinho e as agências publicitárias da Skin Cariol, nós não temos nada a ver com isso. Então, se o Zeca Pagodinho descumprir o contrato, a ação judicial vai ser contra o Zeca Pagodinho, e nós vamos bancar essa ação judicial, mas nós não vamos ser envolvidos nesse problema. Não seria envolvido se a boa-fé não fosse tão relevante no direito atual. Por quê? O que as agências publicitárias ligadas à Skin Cariol fizeram? Promoveram uma ação pedindo indenização também contra a Brama, ou contra as agências ligadas à Brama. Dizendo que, olha, eles são terceiros, eles não faziam parte do contrato, mas eles estimularam o descumprimento do contrato. Mais uma vez, não sei se vocês já vivenciaram isso, tem aquele negócio fechado, compra e venda, bonitinho, já daí vem o outro e fala assim, rescinde o contrato, essa multa está baixa, a gente paga a multa, pode rescindir, você vai ganhar mais dinheiro rescindindo. Numa visão tradicional que desconsidera a boa-fé, quem que seria processado? Só quem está no contrato, mas não. O processo foi movido contra as pessoas que estimularam o descumprimento do contrato. E esse caso já foi julgado, tanto em primeiro grau, o juiz julgou improcedente, entendendo que não, que realmente o pessoal da Brama não estava no contrato. O Tribunal de Justiça de São Paulo mudou esse entendimento, impondo a condenação e reconhecendo que, por força da boa-fé, aquele que estimula o cumprimento do contrato também responde por perdas e danos. Foi para o Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça confirmou essa condenação. Então, isso foi pacificado, que o terceiro que estimula o descumprimento de contrato pode responder por perdas e danos por força da boa-fé. Hoje está se discutindo o valor da indenização, como quantificar o valor dessa indenização. Gente, eu agradeço muito a atenção e paciência de vocês, e eu encerro dizendo o seguinte, uma coisa óbvia, os riscos são inevitáveis, mas só que eles podem ser minimizados, ou ainda, eles podem ser assumidos conscientemente. Quem não tem cliente aqui que gosta de risco? Fala, não, eu quero fazer, é isso que eu gosto, se tiver com uma coisa muito certinha, não quero. Tem gente que trabalha assim, e obviamente, quando você assume mais risco, você tem a possibilidade de ganhar mais também. Então, os riscos, eles podem ser mitigados ou podem ser assumidos conscientemente, mas quem que vai prestar as informações que vão permitir a decisão por assumir ou não assumir o risco? É o profissional que faz essa assessoria, enfim, vocês que trabalham nessa área. Então, agradeço imensamente a atenção e paciência. Muito obrigado.